Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há 10 dias do primeiro turno, os líderes na corrida pela presidência da República intensificaram a busca por eleitores que ainda não escolheram um candidato. Nos últimos 7 dias, em pesquisas espontâneas, quando os entrevistados dizem em quem vão votar sem ver uma lista dos candidatos, o total de indecisos fica acima de 10%. A diferença entre o primeiro colocado nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o segundo colocado, o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem se mantido próxima dos 15 pontos percentuais. Os números reforçam o peso na disputa eleitoral dos brasileiros, que deixam para definir o voto em cima da hora. E são eles o alvo das campanhas nos últimos dias. Quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o dia inteiro no celular, quem fica usando o Zap, fazendo Twitter, quem fica no TikTok, no Tok-Tok, quem fica, sabe, é utilizar essa ferramenta para a gente conversar com as pessoas indecisas desse país. O momento que temos pela frente, que teremos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui. Os dados indicam que o voto indeciso se concentra entre moradores das regiões Sul e Sudeste, entre aqueles com ensino fundamental ou médio, os que recebem até 2 salários mínimos, jovens e mulheres. Mas até que ponto a disputa pelo voto dos indecisos pode fazer diferença na corrida eleitoral? É sobre essa e outras questões que conversamos com Jonatas Varela. Ele é diretor de processamento de dados da Quest Pesquisa e Consultoria. Jonatas, bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, Carol. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, Jonatas. Conta pra gente, quem é esse eleitor indeciso em 2022? Então, Carol, o que a gente tem visto nos dados da Quest é que hoje nós temos aproximadamente 29% do eleitorado indeciso em quem vai votar no pleito de 2022. Esse eleitor, ele tem característica demográfica diferente. Então, o que eu poderia ressaltar nesse momento é que a grande maioria desses eleitores são mulheres, elas estão na região sudeste e também são de baixa renda e baixa escolaridade. Mulheres na região sudeste com baixa renda, o que elas buscam nos candidatos? O que a gente tem visto hoje, Carol, na nossa pesquisa, é que o eleitor indeciso ele tem 2 grandes situações para enfrentar. A primeira é identificar qual dos candidatos podem ajudar a resolver os seus principais problemas. E o que a gente vê no último relatório da Quest? Hoje, os eleitores do Brasil como um todo têm a economia como carro-chefe dos problemas a serem resolvidos. E principalmente se tratando de eleitor de baixa renda, também as mulheres, chefes de casa, creio eu que o candidato que conseguir aproximar da mulher com propostas de solução, especialmente voltado para a parte da economia, tende a sair na vantagem. Esse perfil que você traz para a gente, Jonatas, é muito diferente de eleições anteriores? Bom, é comum a gente ver, principalmente as mulheres e também a população de baixa escolaridade, baixa renda, com um alto teor de abstenção. Isso é normal e, nesse sentido, as pessoas que tendem a se abster já nessa primeira rodada de pesquisa, a gente agora está há pouco menos de 30 dias do pleito, elas não se decidiram do que fazer no voto e quando chega no dia da decisão optam por não votar, de até mesmo não ir no local de votação. Por que isso acontece? Eu prevejo 2 hipóteses. A primeira é o desinteresse pela política. Ela não necessariamente está acompanhando e a descrença de acreditar que o seu voto, a sua atuação, a sua participação pode mudar algum cenário. A segunda hipótese é que ainda não tem nenhum candidato que a represente. Portanto, acabam por decidir ou por se abster ou tomam essa decisão na última hora. E essa é uma tendência do eleitor indeciso, por vezes, se abster? É mais comum. A gente já tem um eleitor que ele vai se abster, que já toma o voto de protesto de antemão. Agora, tem também o eleitor que, de fato, está indeciso. Por exemplo, em 2018, a essa altura do campeonato, os indecisos eram muito maiores do que é hoje. Eu teria que resgatar esse dado para poder dizer ele de forma precisa. Mas por quê? Em 2018, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad não eram conhecidos por toda a população. Esse ano esse cenário muda. Esse ano a gente está numa eleição ímpar no Brasil. É a primeira vez que a gente tem 2 presidentes
competindo e são quem lidera a corrida eleitoral. Então, desconhecimento já não é mais o motivo. Isso faz com que diminua-se o percentual de pessoas indecisas, porque se já conhece o candidato, já tem também um certo valor sobre ele. Então, o desconhecimento ajuda a indecisão, mas nesse caso, o que a gente tem visto é que a abstenção ela parte muito pelo voto de protesto. Não se identifica em nenhum dos candidatos apresentados. Jonatas, ao longo da nossa conversa, você se refere a um tipo específico de pesquisa. E é bom traçarmos aqui as diferenças entre a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada. O que a diferença entre elas também nos aponta com relação a esse eleitor indeciso? Bom, essa pergunta é ótima, Carol. É preciso entender que as duas pesquisas, apesar de ter o mesmo objetivo, elas mostram tendências diferentes. A primeira pergunta de espontânea é quando o eleitor está com o candidato na ponta da língua. Ali a gente pode até definir que é a base de voto dos candidatos, porque sem ser estimulado, eles conseguem responder rapidamente em quem votar. Então, é a decisão no seu melhor formato. Bom, já estimulado, o que acontece? Quando a gente faz indeciso ou espontâneo, a gente vai ver também um alto grau de indeciso, porque a pessoa ou ela não lembra do candidato, ou de fato ainda não se decidiu em quem votar. Quando a gente vai para o estimulado, a gente quer captar um prognóstico do que vai acontecer no dia da eleição. Isso não necessariamente vai ser verdade, porque a pessoa até lá ela pode mudar de opinião. O que a estimulada faz é tentar antever o resultado do dia da eleição. A espontânea, quanto mais próxima do pleito, ela vai indicar cada vez mais o resultado mais fiel à urna. É comum também, por consequência, que à medida que vai chegando perto das eleições, a pesquisa espontânea ela vai ficando similar com a pesquisa estimulada e abaixando o número de indecisos. Mas há tanto tempo, há 2 semanas do pleito, ainda é comum a gente ver um alto índice de indecisos. E, Jonatas, há uma diferença quando a gente observa a escolha do eleitor para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Esse eleitor, ele é indeciso para todas essas definições ou essa indecisão ela é muito específica, associada a determinado cargo? Sem dúvida, ela é coletiva e eu diria que na corrida presidencial é onde a gente tem o menor índice de indecisão. Até porque são os candidatos mais conhecidos e é também a eleição que é mais discutida ao redor do eleitorado, né? Então, tanto na televisão, quanto num bar, num restaurante, no campo de futebol. Dito isso, as outras eleições, né, governador, deputado federal, deputado estadual, ela tem um nível de desconhecimento muito maior. E as pessoas vão começar a decidir seu voto agora nas 2 últimas semanas. Então, é muito comum que hoje, se a gente sair nas ruas e perguntar sobre o voto desse eleitor, a maioria deles estejam indecisos para esses cargos. É uma decisão de última hora, principalmente para esses cargos, então, Jonatas? Sem dúvida, sem dúvida. E isso está muito mais associado ao desconhecimento e também porque não é o assunto do momento. Sem dúvida nenhuma, as pessoas são estimuladas diariamente com a eleição presidencial. E aí o que pesa nessas escolhas para o legislativo? Há algum fator decisivo? Bom, a primeira coisa que eu diria é ser conhecido. Então, é por isso que é muito comum a gente ver muito político que já tinha uma fama, já eram celebridades antes do pleito, se destacarem nas votações. Também é comum a gente ver os incumbentes se saírem melhor. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter um recorde de incumbentes na disputa. Se eu não me engano, são 96% do atual Congresso se candidatando para algum tipo de cargo. Então, ser conhecido, já ter atuado na política, ter sua base fidelizada, sem dúvida, é um bom caminho. Jonatas, voltando para a disputa ao Palácio do Planalto e retomando, inclusive, pesquisas feitas pela Quest, o que a gente observa é um cenário cristalizado, estável, inclusive com relação ao número de indecisos. Quais são os entraves dos principais candidatos, Lula e Bolsonaro, para convencer esse eleitor? As duas campanhas estão apostando muito nesse eleitorado e com razão. Por quê? É muito mais fácil você conseguir convencer essa pessoa que está indecisa a votar em você do que você captar o voto de um outro candidato. Portanto, as duas estão focadas nesses indecisos com estratégias diferentes. A primeira, vou falar da estratégia que está em comum entre as duas campanhas, que é tentar o voto da mulher. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm apostado muito nas suas companheiras para conseguir se aproximar das mulheres. Lula com Janja e Bolsonaro com a Michelle. Agora, as diferenças entre elas é principalmente
em como convencer o eleitor a não votar no candidato de oposição. Por exemplo, o Lula ele vem com uma estratégia, principalmente na televisão, de resgatar o que foi feito no seu governo e criticar especialmente a parte econômica do governo Bolsonaro, aliada à pandemia. Essas duas estratégias, como eu disse, esses dois pontos, vai de encontro ao que eu disse no início. As mulheres com suas preocupações sobre economia e também é o perfil que mais se preocupou na pandemia. Por sua vez, Bolsonaro aposta numa campanha do antipetismo e aí trazer escândalos de corrupção, tentar fazer uma propaganda fortalecendo e atacando o candidato do PT, é uma forma de se aproximar dos indecisos. Jonatas, mais uma vez, obrigada por essa conversa. A gente, claro, segue acompanhando as pesquisas e vendo as tendências para essas eleições. E, claro, contamos com a sua ajuda. Até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado. A parcela de eleitores indecisos numa disputa polarizada tende a ser menor do que em cenários mais disputados. Um levantamento realizado pela CNN no início do mês mostra que a margem para o crescimento dos candidatos entre essa fatia do eleitorado era a menor da história recente. Para a gente ter uma noção ainda maior da polarização que está envolvendo esta campanha eleitoral, a gente vai fundo na história. Em nenhuma eleição, desde 1994, faltando um mês para os eleitores irem às urnas, havia tão poucos indecisos. Em 1994, entre os meses de agosto e setembro, os indecisos representavam 49% do eleitorado. No mesmo período do ano, em 2010, esse índice era de 28%. Segundo o Instituto Datafolha, agora, em 2022, o número aparece abaixo dos 20%. Afinal, qual é o peso dos indecisos nessa disputa eleitoral? Vamos traçar esse cenário com a ajuda do Maurício Fronzalia. Ele é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Maurício, um prazer te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Imagina, Carol, o prazer é meu. Maurício, vamos primeiro entender um pouquinho as peculiaridades dessa eleição extremamente polarizada. E estamos acompanhando, em relação a pleitos anteriores, um número de indecisos muito menor. Em que medida isso é reflexo justamente desse cenário de polarização e de cristalização dos votos? Obviamente, tem uma correlação entre a polarização e o baixo número de indecisos quando as pesquisas são, por respostas estimuladas. Dada essa polarização, os eleitores já vinham, ao longo dos anos, declarando o apoio ou ao Bolsonaro ou ao ex-presidente Lula. E essas posições foram se consolidando, de forma que não foi viável o surgimento de uma terceira via, por falta de nomes e por falta de articulação também, mas principalmente por falta de um nome que fosse de alcance nacional e que tivesse já uma boa aceitação do público. E a outra parte da pergunta, acho que você me colocou o quanto eles são importantes para decidir uma eleição. Então, considerando que em algumas pesquisas o Lula está acima dos 50% dos votos válidos, em outras pesquisas ele está próximo disso, então esse voto dos indecisos, mesmo sendo 2% ou 3%, imagina que esse percentual de 3% se divide igual entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Já seria o suficiente para o presidente Lula ser eleito em primeiro turno. Ou seja, os indecisos têm potencial para definir essa eleição, seja levando para um segundo turno ou até mesmo a definição já em primeiro turno. Sim, podem ter esse papel, devido à proximidade que as pesquisas mostram do presidente Lula ganhar no primeiro turno, mas não é só isso que pode definir a eleição. A gente tem também outras coisas a serem consideradas. Há muito se fala de um voto envergonhado. Inclusive, um colega meu, cientista político, falou isso numa entrevista à CNN. O voto envergonhado é aquele voto que muitas vezes não é declarado pelo eleitor em uma pesquisa de opinião, né? E esse voto envergonhado favoreceria mais o ex-presidente Lula do que o seu maior concorrente. E, de outro lado, a eleição ela se define também nos últimos dias, porque nos últimos dias pode haver uma movimentação para o voto útil. Se a gente se lembrar da eleição de 2018, há uma semana da eleição, se a gente comparar o que o Bolsonaro tinha de intenção de voto e o que ele ganha no primeiro turno, nesse intervalo de uma semana, ele ganha vários votos de pessoas que já pensavam em resolver a eleição no primeiro turno. Então,
Os últimos dias da campanha eleitoral vão ser cruciais para a gente ter essa resposta. 2 pontos que você traz para a gente que eu queria aprofundar com você, Maurício. A começar, esse voto envergonhado, como é que ele aparece nas pesquisas? Ele pode vir, inclusive, nessa forma de um eleitor indeciso? Ele pode vir na forma de um eleitor indeciso, de um eleitor que fale que vai votar nulo ou que vai votar branco, porque ele tem receio de declarar o seu candidato. Ele tem receio muito pelo ambiente polarizado que a gente vive. É um ambiente de violência política. A violência política, acho que ela nunca esteve tão enraizada na nossa história recente. Então a gente tem casos de pessoas que vão fazendo suas relações sociais com agressividade frente aos seus adversários. Então o medo é uma característica desse voto envergonhado. Agora, como a gente pode visualizar esse voto? Uma das formas foi a que eu já me referi, um colega cientista político falou de uma pesquisa que ele fez, que ele não perguntou diretamente você vota no Lula ou você vota no Bolsonaro. Ele foi dando para os eleitores uma lista com várias questões para os eleitores escolherem ali. Então, com relação à política de saúde, com relação a gostos pessoais, etc. E no meio disso, se colocou a pergunta se ele votaria no ex-presidente Lula ou no presidente Bolsonaro. Então, se fez 2 grupos, um no qual havia essa pergunta e o outro no qual não havia essa pergunta. Né, que a gente chama, aí tem um grupo de controle. Então foi percebido que esse voto envergonhado, ele é mais fácil de se ver em uma pesquisa como essa e que ele favorece mais o presidente Lula do que o atual presidente. Você também trazia há pouco pra gente, Maurício, essa mudança que pode vir há poucos dias das eleições. O que pesa para esse eleitor indeciso às vésperas de um primeiro turno? O que pode fazer ele pender para um lado ou para outro? Muito desse movimento vem pelo voto de rejeição. Então, muitos eleitores, tanto da Simone quanto do Ciro, eles são, digamos assim, seriam mais anti-bolsonaristas do que antipetistas. Então, a probabilidade de encerrar a eleição no primeiro turno com a derrota do Bolsonaro pode estimulá-los a fazer esse voto. Os principais candidatos, eles conseguiram se comunicar, conseguiram definir as suas estratégias de campanha pensando nesses indecisos agora nessa reta final? Qual que é a avaliação que você traz para a gente? Dado que o número de indecisos nas pesquisas estimuladas é um número pequeno, a gente pode partir da hipótese que esse número vá se dividir proporcionalmente aos candidatos. Então, esses 3% vão se dividir da mesma forma que os votos estão se dividindo entre os candidatos. Agora, o foco da campanha do Lula, por exemplo, ele está mais focado na questão do voto útil do que na questão dos indecisos. Porque a questão do voto útil é você esvaziar um pouco a campanha da Tebet e a campanha do Ciro para que esses votos migrem para o Lula. E ele não precisa de tanta migração assim pelas últimas pesquisas, né? Ele precisa de 2% ou 3% ou até menos que isso. Então, o essencial da campanha agora está sendo, a força está sendo direcionada nesse sentido. Maurício, para a gente encerrar, qual é a sinalização que esse eleitor indeciso nos traz com relação a esse pleito? A gente pode colocar algumas hipóteses. O indeciso pode ser aquele eleitor com medo de declarar o voto e pode ser aquele eleitor que está descontente com todos os candidatos que se apresentam. Ou ele não vê a possibilidade de vitória de alguém que ele consideraria uma boa candidata, como, por exemplo, a Simone Tebet. Essas são hipóteses que a gente consegue explicar o voto dos indecisos. Maurício, foi um prazer conversar com você. Já fica aqui o convite para uma próxima. E até lá, um abraço. Imagina, Carol, o prazer foi meu. Um abraço. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho nas eleições. Primeiro turno tá chegando. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.